O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria 2979 de 2019 e esse é um programa que estabelece um novo modelo de financiamento da atenção básica dentro do SUS e altera a Portaria de Consolidação número 6 do PNAB, que falava anteriormente como deveria ser o financiamento. Esse é um conteúdo relativamente difícil, mas se você prestar atenção aqui direitinho nessa aula, eu garanto que você vai gabaritar qualquer prova que você for fazer. Basicamente, esse programa vai dizer como o governo federal vai incentivar financeiramente as ações realizadas pelos municípios e estados no âmbito da atenção básica em saúde. Esse é um tema muito recorrente nas provas de concurso, dependendo da prova que você for fazer ali, pode chegar a fazer parte de um terço de todas as questões específicas do SUS. E esse texto sofreu algumas alterações ano passado, que vai ser tema de um próximo vídeo, provavelmente vai ser o próximo vídeo aqui no canal, mas eu tô trazendo primeiro esse texto original, porque a maioria das provas que você for fazer pelos próximos meses, até o final do ano, se bobear até o ano que vem, não vai cair a atualização, vai cair somente esse texto base, porque os concursos tendem a demorar um pouco até começar a cobrar atualizações. Então, preste atenção nesse texto base aqui, porque ele provavelmente vai ser o mais importante para você. Então, o programa Previne Brasil se trata de um novo modelo de custeio da atenção primária à saúde e ele vai ser constituído por três formas diferentes: uma captação ponderada, um pagamento por desempenho e um incentivo por ações estratégicas do governo federal. E esses três valores juntos vão compor o cálculo de repasse financeiro do governo federal para os municípios, que deve ocorrer mensalmente, e o cálculo desse repasse é realizado a cada 4 meses. Primeiro vamos conversar sobre a captação ponderada, que é a parte mais difícil desse texto. Passando dela, tudo vai ficar bem mais tranquilo. A captação ponderada vai levar em conta três fatores diferentes para o seu incentivo financeiro. O primeiro é a população que é cadastrada dentro da região. Isso é feito pela equipe de saúde da família e pela equipe de atenção primária dentro do sistema de informação chamado SISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. E isso é um ponto importante para você se atentar, porque o repasse ele não é referente a toda a população da região, e sim a população que foi cadastrada, que deveria ser toda a população, mas como a gente sabe, alguma região ali pode não ter conseguido cadastrar devidamente os indivíduos, por isso existe essa limitação. E o concurso, a questão pode cobrar isso. Ele pode dizer que a população total da região é tanto, mas que somente 20% ou somente 50% dessa população foi cadastrada. Então o cálculo do repasse vai ser baseado na população que foi cadastrada devidamente. E para estimular o aumento do quantitativo de profissionais da região e garantir a qualidade dos serviços prestados, existem alguns fatores limitadores. Como eu disse, a população precisa ser cadastrada pelas equipes de saúde. Só que cada equipe de saúde possui um número máximo de pessoas que ela pode cadastrar. E qualquer pessoa cadastrada, além desse limite, não é considerada para a conta do incentivo financeiro. Então, se uma unidade ou município quiser receber um valor correto ali referente às pessoas que moram naquela região, é necessário aumentar o número de equipes também, para isso ser comportado o número de pessoas correto. E como sabemos quantas pessoas podem ser cadastradas por equipe? Bom, isso vai variar devido a alguns fatores. Primeiro, em relação à classificação do município segundo o IBGE, que vai desde municípios urbanos até municípios rurais, onde municípios urbanos, que normalmente possuem maior quantidade de recursos de saúde, precisam de menos profissionais, e quanto os mais rurais, os municípios mais rurais, normalmente têm menos recursos de saúde, então vão precisar uma maior quantidade de profissionais para essas regiões. E essas classificações são urbano, intermediário adjacente, rural adjacente, intermediário remoto e rural remoto. Conforme vamos chegando próximo ao município rural, cada equipe pode cadastrar um número menor de pessoas e com isso o município rural acaba precisando de um maior número de equipes para cadastrar suas pessoas. Além desse fator, também temos diferenciação quanto à carga horária
diária de trabalho da equipe. E isso é bem lógico, né? Quanto menos horários, quanto menos horas de trabalho tem esses profissionais, a quantidade de pessoas que eles vão conseguir lidar vai ser menor, né? E uma dica para você memorizar isso é você primeiro memorizar a capacidade total, né? O máximo de pessoas que uma equipe pode pegar, né? Por exemplo, aqui pensando no ambiente urbano, o ambiente urbano, uma equipe pode cadastrar no máximo 4.000 pessoas. Aí agora, se ela trabalha, por exemplo, 20%, né, com a metade da carga horária, ela vai lidar com a metade das pessoas disso, por exemplo, somente 2.000 pessoas. Mas aí se forem 30 horas, bom, aí já vai ser 3/4, né, do valor total, vão ser só 3.000 horas. Então você fazendo isso, né, você acaba não precisando decorar todos os valores, é só você decorar a quantidade total e ir dividindo, né, porque é proporcional essa diminuição. E além disso, você precisa decorar os tipos de equipes de saúde, né? Que a gente tem a modalidade 1, que é referente a 50% ou 20 horas, e a modalidade 2, que é de 75% ou 30 horas, porque às vezes na questão eles não falam o número de horas que a equipe trabalha e só em si somente a modalidade que ela é. Isso você precisa saber. Mas e se o número de pessoas que moram na região for menor do que o limite que a equipe de saúde pode cadastrar? Por exemplo, um município rural remoto, onde a gente tem duas equipes de saúde com carga horária completa, né? Cada uma poderia cadastrar 2.000 pessoas, logo a capacidade total daquela região seria de 4.000 pessoas. Porém, digamos que nesse município só moram 3.000 pessoas. O que acontece nesse repasse, né? A capacidade total é de 4.000, só que só tem 3.000 pessoas. Bom, nesse caso, o repasse é feito levando em consideração somente as pessoas cadastradas. Então, nesse exemplo, uma das equipes ali que cadastrou 1.000 pessoas do limite total de 2.000, só se receber o repasse, né, de metade desse valor, né, do que poderia receber caso tivessem as 2.000 pessoas para aquela equipe. E além da quantidade de pessoas que moram na região e o tipo de região do município, né, o cálculo de captação ponderada também leva em consideração o perfil da população que mora naquela região, né? Então, quanto mais vulnerável for uma população, maior é o repasse financeiro para aquela região. Então, para o cálculo, também é levado em consideração a vulnerabilidade socioeconômica dessa população cadastrada, assim como também o perfil geográfico por faixa etária dela e a classificação geográfica do município que é definido pelo IBGE. Esses três fatores vão gerar pesos por pessoa e com isso vai ser gerado o valor de incentivo. E como é dado esse peso? Bom, pessoas que atendem para o perfil de vulnerabilidade sociodemográfica, que são pessoas até 5 anos de idade ou com 65 anos ou mais, né? Ou pessoas que atendem ao critério de vulnerabilidade socioeconômica, que para isso a pessoa precisa ser beneficiária do programa Bolsa Família ou beneficiária da prestação continuada ou ser aposentada recebendo no máximo até 2 salários mínimos, né, para estar dentro dessa classificação de vulnerabilidade socioeconômica. As pessoas que estão dentro dessas classificações, seja demográfica ou socioeconômica, né, todas que complementam, que estão dentro desse critério, vão possuir um multiplicador de 1,3 do valor. Isso é por pessoa, né? Não é por região. O outro lá é por região, esse aqui é por pessoa. Então, para facilitar, vamos transformar isso em números, né? O cálculo desse repasse financeiro é feito através de pontos. E, no fim, o valor real repassado para o município, de fato, né, são o valor de pontos multiplicado por um valor estipulado ali pelo Ministério da Saúde. Aí vamos supor, vamos inventar aqui, dizendo que for R$ 10. E o município recebeu 10.000 pontos, então vão ser 10.000 pontos multiplicado por R$ 10, né? No caso ali, o município vai estar ganhando R$ 100.000. É assim que é feito o cálculo de repasse. E normalmente as questões ignoram o valor financeiro estipulado pelo Ministério da Saúde, até porque eles variam, né, todo ano, então não tem como um concurso ficar cobrando isso. E eles cobram somente a quantidade de pontos gerados por uma determinada população. Então vamos pegar aqui um pequeno exemplo, né? Imagina que temos uma região urbana com 1.000 pessoas e nenhuma delas se enquadra no critério de vulnerabilidade socioeconômica e nem no perfil geográfico ali de vulnerabilidade.
Então, nenhuma dessas pessoas possui um multiplicador extra. Logo, cada pessoa estaria gerando um ponto e no total a gente teria 1.000 pontos. Agora vamos pegar uma outra região urbana, onde a gente também tem 1.000 pessoas, porém todas elas se encontram em situação vulnerável e cadastradas no programa Bolsa da Família. Logo, todas essas 1.000 pessoas estão gerando aquele multiplicador de 1,3. Logo, são 1.000 pessoas vezes 1,3. Logo, temos 1.300 pontos. É assim que é feito esse cálculo. E esse é um incentivo de vulnerabilidade socioeconômica ou de perfil demográfico. Mas também temos um outro multiplicador que é referente aos critérios de classificações geográficas feito pelo IBGE. Esse é o mesmo critério que a gente conversou anteriormente referente às equipes de saúde, né? Da quantidade de pessoas que uma equipe de saúde poderia cadastrar, que dividia entre município urbano, intermediário adjacente, rural adjacente, né? Intermediário remoto e rural remoto. É a mesma classificação, só que agora a gente não está falando no número de pessoas que podem ser cadastradas, né, pela equipe de saúde, e sim para um peso multiplicado por pessoa. Lembrando que esses cálculos são por pessoa. Isso quer dizer que em municípios rurais, além de contarem com maior número de profissionais por habitante, também vão receber um maior incentivo financeiro por cada habitante que mora ali, né? O que está totalmente de acordo com o princípio de equidade do SUS, que é de dar mais recurso para os lugares que mais precisam para tentar equiparar as coisas, né? Então essas regiões vão estar tendo um maior número de profissionais e um maior número de recursos também, porque cada pessoa ali vai estar gerando um multiplicador. Então, segundo esse critério, os municípios urbanos não possuem um multiplicador, né, possuem um peso 1. Os municípios intermediários adjacentes possuem um multiplicador de 1,5, assim como os municípios rurais adjacentes, e os municípios intermediário remoto e o rural remoto possuem um multiplicador de 2. Então agora vamos voltar para aquele nosso exemplo anterior, né, onde a gente tinha 1.000 pessoas em uma região urbana, onde todas as pessoas estão em situação vulneráveis e cadastradas no programa Saúde da Família, e a gente tinha anteriormente uma quantidade de 1.300 pontos. Agora vamos ver, né, se, por exemplo, ao invés de eles estarem em uma região urbana, se eles estivessem morando em uma rural remota, porque aí a gente teria, ao invés de um peso 1, a gente teria um multiplicador de 2. Logo, essa mesma região, com 1.300 pessoas, se tivesse uma região rural remota, seriam 2.600 pontos por conta desse multiplicador de 2. É só você pegar o valor e multiplicar por 2, daria 2.600 pontos. E é assim que é cobrado nas provas, né? Ele vai gerar uma situação e para você calcular ali a quantidade de pontos, é assim que é feito essa parte daqui da prova, né? É assim que é cobrado esse cálculo. Quanto a essa questão, também temos um outro ponto que é cobrado em provas. Como eu disse, né, cada pessoa, cada equipe possui um número máximo de pessoas que pode cadastrar, mas o que acontece se ela cadastrar além desse limite, né? Por exemplo, uma região urbana onde a pessoa poderia uma equipe só poderia registrar 4.000 pessoas, o que aconteceria se ela cadastrasse 5.000 pessoas, né? Então estaria além do limite. Bom, nesse caso, é dada uma prioridade para as pessoas que possuem algum multiplicador de vulnerabilidade socioeconômica, né? Seja que estão dentro do perfil demográfico ali de vulnerabilidade ou qualquer outro fator que gere algum multiplicador para aquela pessoa. Então, para a conta dado prioridade para essas pessoas que têm multiplicador até chegar no limite, né? Se, por exemplo, 4.000 pessoas estiverem gerando multiplicador e 1.000 pessoas não, né, vão ser consideradas para o cálculo as 4.000 que possuem multiplicador e é excluído do cálculo as 1.000 pessoas que não possuem multiplicador. Agora, por exemplo, né, se forem as 5.000 pessoas possuírem multiplicador, aí são só contabilizados 4.000 pessoas, né? Porque mesmo tendo prioridade, não aumenta o limite de pessoas que a equipe pode cadastrar, né? Só vai ser as pessoas que vão ser incluídas para o cálculo ou excluídas do cálculo, mas a quantidade do limite não aumenta, continua sendo aquele ali. E para que o município receba esse repasse, né, existem alguns critérios, que são que as equipes de saúde precisam ser também
cadastradas no Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal ou pelo Distrito Federal, né, e a unidade não tenha nenhum tipo de irregularidade que cause a suspensão do repasse. E essa irregularidade a gente vai encontrar lá na PNAB, né, através da Portaria Consolidação número 2, que segundo ela, né, alguns motivos para a suspensão do repasse são se a equipe não estiver alimentando regularmente os dados, né, por indivíduos ali por mais de 3 meses consecutivos, pode gerar essa limitação. Se tiver alguma inconsistência no cadastro ou tiver alguma duplicidade de profissional, né, algum profissional que pertence a uma equipe e também a outra equipe, né, isso não pode, ele tem que ser um profissional de uma equipe só. A ausência de profissionais suficientes para montar uma equipe, isso também causa a limitação, suspensão do pagamento, né? Se foi identificado também por meio de auditoria ali daquela unidade, se tiver alguma equipe que tiver, ou uma unidade que estiver fazendo mau uso dos recursos, né? Ou seja, tem alguém ali roubando ou utilizando um recurso que não era para algum devido fim, utilizar para outra coisa, isso também pode causar a suspensão do repasse, né? E o descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das equipes, né? Isso também pode fazer a suspensão do repasse. Bom, com isso saímos da parte mais difícil desse conteúdo. Se você entendeu até aqui, o resto vai ser bem tranquilo. E se você não entendeu alguma coisa, escreve aqui nos comentários e se inscreve aqui no canal para receber outras aulas que aí pode te ajudar a complementar o seu conhecimento. Mas seguindo, com isso terminamos o repasse por meio da captação ponderada e agora a gente vai ver a segunda parte, que é o pagamento por desempenho. O incentivo por pagamento por desempenho, né, é calculado a partir do cumprimento de algumas metas de saúde, observadas através de alguns indicadores de saúde que são estipulados para as equipes, né, e para cada tipo de equipe também. Aí o valor que o município vai receber no final é o resultado do somatório de todas as equipes ali que trabalham naquele município. Bom, e quais indicadores são esses? Bom, nós temos 3 tipos de indicadores, né? Indicadores relacionados às equipes, chamados de processos e resultados intermediários da equipe. Temos os relacionados aos resultados em saúde e os indicadores globais à atenção primária em saúde. Esses indicadores são estabelecidos pelo Ministério da Saúde após uma reunião entre 3 esferas de governo, né, através da Comissão Intergestora Tripartite, e devem ser consideradas algumas características para isso, né, como, por exemplo, a relevância clínica, epidemiológica, disponibilidade, a simplicidade de resolver aquilo ali, né, baixo custo de obtenção, adaptabilidade na região, estabilidade, rastreabilidade, né, porque precisa ser rastreado se está tendo efetividade ou não, e representatividade ali na sociedade. Atualmente, os indicadores do Previne Brasil são 7, sendo eles a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação, a proporção de gestantes realizadas tendo feito, né, os exames de sífilis e HIV, a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizados, a proporção de mulheres com coleta de citopatológico na unidade básica de saúde, a proporção de crianças de 1 ano vacinadas na unidade básicas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, a poliomielite também, a proporção de pessoas com hipertensão com consulta de pressão arterial aferida no semestre ali de contabilização ali dos indicadores, proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada ali também dentro do semestre. E cabe ao Ministério da Saúde realizar esse cálculo, né, desses indicadores e fazer o devido repasse financeiro desse incentivo para os municípios. Esse também é pago mensalmente, sendo que assim como o outro indicador, né, esse cálculo, o outro incentivo, esse cálculo também é feito a cada 4 meses. E por último, nós temos o incentivo para ações estratégicas, que é basicamente o Ministério da Saúde incentivando financeiramente os municípios para que eles façam parte das estratégias de saúde pública do governo federal.
E o cálculo do incentivo deve levar em consideração a especificidade ali das prioridades de saúde do momento, os aspectos estruturais da equipe de saúde e a produção dentro das ações estratégicas de saúde, né? Aí a gente tem aqui uma lista de estratégias que pontuam para gerar esse incentivo, que são o programa Saúde na Hora, a existência de uma equipe de saúde bucal, unidade odontológica móvel e uma grande lista de estratégias que vale a pena você dar aqui uma olhada para você conseguir identificar, né, caso alguma estratégia ali apareça na sua prova, você saber que ela faz parte das ações de incentivo do governo federal. Mas, por exemplo, nas questões de cálculo, né, aquelas que eu falei, você tem que calcular quantos pontos estão gerando, dificilmente essa parte aqui aparece, né? Então vale mais a pena você ler aqui a lista e identificar quais ações são de estratégia do governo ali, quais são de importância para gerar esse incentivo, mas não acho tão importante você decorar uma a uma e pensar que pode gerar um multiplicador. Não é assim que normalmente é cobrado na prova. E essas foram as modalidades de incentivo financeiro. Mas como nem tudo é moleza, né? Assim como o município pode receber o dinheiro, ele também pode perder esse incentivo. Por isso a gente vai ver agora as causas, né, de suspensão de transferência de incentivo. Bom, uma parte das irregularidades a gente já conversou lá no tópico de captação ponderada, né? Além daquelas, a gente tem uma suspensão por conta de ausência de profissionais da equipe de saúde. A equipe de saúde pode perder 25% do repasse caso tenha ausência do profissional auxiliar técnico de enfermagem ou do técnico de enfermagem ou também do agente comunitário de saúde por mais de 60 dias. Pode perder 50% do repasse caso tenha ausência do médico ou do enfermeiro, né, por mais de 60 dias. E pode perder 100% do repasse caso tenha ausência ao mesmo tempo de médico e de enfermeiro por mais de 60 dias, assim como tiver ausência total, né? Ou caso tenha verificado algum dano a bem público ou ocorrência de fraude, né? E má utilização do dinheiro público. Aí pode ter a suspensão total, né? Perder 100% do repasse financeiro. Bom, e com isso finalizamos a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu disse, se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, assim como qualquer agradecimento ou complemento aqui para a aula, pode escrever, são muito bem-vindos, eu sempre leio o que as pessoas escrevem, né? E a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e tchau!